Boa noite, Brasil, meus internautas, telespectadores, seguidores. Bem-vindos, eu já sei que vocês estavam esperando, porque hoje o assunto é um assunto que todos nós precisamos estar bem informados. Quero agradecer a sua audiência. Vocês cada vez mais estão ajudando esse canal a ficar mais forte. Isso eu devo a você que compartilha esses vídeos, compartilha, dá o like, aciona o sininho. O assunto de hoje é um assunto que cabe a todos nós, porque a informação ela também salva. Nesse mundo estressante de hoje, onde todos nós estamos numa correria insana, a gente ouve, porque todo mundo tem a informação do celular nas mãos. Você já deve ter lido que está cada vez mais frequente pelo menos lermos, que pessoas muito jovens, antigamente quando se falava de AVC, de aneurisma, nossa, o cara tinha 60, 70, coisa de idoso, coisa de velho. Não. Verdade ou mentira que pessoas cada vez mais jovens estão tendo realmente esses problemas. Para responder esse e outros assuntos, o papa desse assunto, um dos mais respeitados aqui, eu quero agradecer o neurocirurgião, Dr. Feres Haddad. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Geraldo. Boa noite. Boa noite. Doutor, vivemos numa cidade, nessa metrópole que não para. Um trânsito terrível. A saúde mental dos brasileiros das últimas décadas vem piorando. Quando se fala, o senhor que está nessa área tão delicada, que quem opera o coração, ok, tem uma matemática, mas quando se fala do cérebro, quando se fala da questão neurológica, como neurocirurgião, o assunto é mais delicado. Nesse mundo mais estressado, corremos mais risco de termos realmente esses problemas quando se fala de AVC? Sim, na realidade, nós corremos muito mais riscos hoje pelo próprio padrão de vida que nós levamos hoje. Por quê? Qual é o estilo de vida que nós levamos? Até hoje, quando você fala, hoje você tem que cumprir metas, então hoje você é bulinado todos os dias, a todo momento, por causa do Instagram, Facebook, então a vida de todo mundo é bela, a sua é a que tem problemas, e isso gera um grau de competitividade extremamente elevado, existe um grau de estresse extremamente elevado, e a outra coisa também, muitas vezes, é a busca pela perfeição, por exemplo, do corpo. Hoje, as pessoas, por exemplo, elas buscam a perfeição do corpo. Quando elas buscam a perfeição do corpo, por exemplo, o que elas fazem? Aumentam a atividade física. E a atividade física, ela é saudável? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí você me pergunta, você já até muda a cara. Mas eu já... Pode ser que sim, pode ser que não. A outra coisa também, hoje, boa parte das pessoas, para manter o corpo saudável, para manter a aparência saudável, a beleza, faz uso de hormônio. O hormônio, ele é positivo, ele é negativo? Depende. Então, hoje, quando nós falamos do AVC, o estresse do dia a dia, como no trânsito, por exemplo, ou eu preciso cumprir uma meta, ou até mesmo numa cirurgia. Há 10, 15 anos atrás, por exemplo, os pacientes que chegavam para nós, já chegavam muitas vezes com um déficit neurológico. Hoje, pela popularização dos exames, por exemplo, hoje os pacientes chegam com uma bomba relógio na cabeça e com o exame debaixo do braço. E você tem que devolver esse indivíduo para a sociedade sem qualquer tipo de déficit, sem qualquer tipo de sequela, e desarmar uma bomba altamente complexa. Então, isso, até o padrão do seu trabalho hoje é muito mais estressante do que antigamente. O seu grau de responsabilidade é muito maior do que antigamente. Hoje, por exemplo, se você tem uma complicação cirúrgica, você está na internet na mesma hora. E ninguém quer saber se a complicação foi difícil, se era uma cirurgia de altíssimo risco, com padrão de comprometimento de 90% de chance de complicação. Ninguém, você está na internet. E isso gera um grau de ansiedade, um grau de estresse. Então, e isso facilita o AVC? Sim, facilita o AVC. Então, os jovens hoje, que são altamente competitivos, hoje o seu filho, por exemplo, você deve pensar, não, meu filho tem que ser o CEO de uma empresa, tem que falar 5, 6, 7 línguas. Então, uma criança de 7 anos, ela já é submetida a um leque
de atividades extremamente estressantes, com um grau de competitividade extremamente estressante. Mesma coisa, antigamente o jogador de futebol era retirado de uma pelada. Hoje, nas escolinhas, os pais batem no filho se o filho joga mal, porque esse filho passa a ser a esperança da família. Então, o aumento da atividade estressante aumenta o risco do AVC, aumenta o risco do AVC. Por quê? O que é o AVC? O AVC é uma lesão no cérebro, que pode ser por falta de sangue, que a maior parte das vezes nós chamamos de AVC isquêmico, faltou sangue porque entupiu uma artéria, ou por um sangramento na cabeça, que popularmente nós chamamos de derrame. Derrama é o derramamento. E a principal causa é a hipertensão arterial. E qual é uma das principais causas da hipertensão? O estresse. Então, o estresse, ele facilita, você está tendo um aumento da incidência de AVCs em jovens? Sim, está tendo aumento de AVCs em jovens. Então, o que causa isso também? É o aumento da pressão. Aí você tem uma outra doença, por exemplo, a maior parte é isquêmico, mas pode formar um sangramento. A outra causa, por exemplo, que é muito comum, está cada vez mais em jovens, por exemplo, é o aneurisma cerebral. Se fala até mais ou menos, até pouco, perto do número de pessoas famosas até que foram tratadas de aneurisma cerebral. Então, o aneurisma cerebral, hoje onde ele rompe? Ele rompe no Parque do Ibirapuera, ele rompe na academia, ele rompe numa discussão familiar, no Natal, no Ano Novo. Então, esses pacientes, por exemplo, que têm doenças silenciosas na cabeça, que ninguém sabe, que um daqui pode ter, e a hora que toma um energético, por exemplo, sobe a pressão, rompe o aneurisma. Então, nos dias atuais hoje, o jovem ele está mais comprometido? Sim, está. A incidência de AVC em jovens é cada vez maior? Sim, é cada vez maior. Seja pelo ambiente que ele é submetido, e seja pelo estilo de vida que é imposto a ele. Hoje, quando você fala de vida saudável, como você previne o AVC? Primeira coisa, você não manda ir na academia? Aí eu mando você ir na academia, aí você vai fazer uma atividade intensa na academia e morre na academia. É possível? É possível. Aí você fala, esse médico está louco. Não. Hoje, boa parte dos doentes que me procuram, ou familiares que me procuram desse doente, sangraram na academia. Olha que curioso. Na faixa etária que o senhor está de... Isso aí é 30, 20, 30, 40 anos, onde a faixa, por exemplo, do aneurisma cerebral, onde é a maior faixa de ruptura, por exemplo, que é uma doença, se você pensar, até não é incomum. É a faixa o quê? É maior incidência em mulheres a partir acima dos 40 anos da menopausa. Aí você fala para mim, por exemplo, nós aqui, quem tem mais chance de ter uma doença cerebrovascular e cardiovascular? Vamos supor, a mulher na vida fértil, ela tem 4 vezes menos chance de ter uma doença cerebrovascular e cardiovascular em relação ao homem. Se ela não tem nenhuma doença, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem colesterol alto, triglicerídeos alto. Então essa mulher ela tem menos chance. Aí entra a menopausa. Ela perde o fator protetor que é do estrógeno. Aí ela aumenta o risco. Aí ela pode romper um aneurisma. Aí subiu a pressão, ele explode. Aí toma combinação energético, estresse. Hoje na academia, você é submetido a quê, por exemplo? Antigamente você ia na academia, andava. Hoje não, hoje você quer manter o coração acima de 140. Qual é a diferença, por exemplo, do corredor de rua, que ele é magro, do indivíduo que vai na academia? O corredor de rua, ele mantém o coração dele acima de 140 por mais de 40 minutos. Aí você fica magro, porque daí você fica bombando o coração. Então isso é importante saber e não é explicado. Da mesma forma que uma atividade de peso, por exemplo, ele rompe uma doença venosa. Você vai lá, a hora que um dos grandes fornecedores de doente para mim é o leg press. O leg press tem que dar uma medalha para ele no final do ano. Quando o indivíduo faz, é isso que as pessoas não têm noção. Quando ele vai lá e submete ao peso, e quanto maior a intensidade do peso, se ele tem uma doença que ele não sabe, ele aumenta a pressão venosa na cabeça, ela rompe.
Aí o indivíduo faz o movimento, dor de cabeça súbita intensa, coma. Está cada vez mais frequente. Teve um jogador de futebol, agora eu falo porque saiu em toda a mídia que eu operei. Antes de entrar na partida de futebol, ele poderia ter morrido ao vivo na TV Globo, 4 da tarde no domingo. Provavelmente ele ia morrer ao vivo. Por quê? Porque ninguém sabia, porque ninguém faz exame da cabeça. Então os jovens hoje, eles se submetem a uma atividade física muito mais intensa que ele não era submetido antes. Por quê? Por causa da perfeição do corpo. Então isso que mudou o padrão. Antigamente era um rosto bonito, um corpo. Hoje não, hoje é o corpo definido. Além do rosto, hoje o cara tem que estar bombado. Aí ele começa a fazer uso de hormônio, por exemplo. Quando o indivíduo faz uso da testosterona, tem relação com AVC? Claro que tem. Alguém falou, você vê artigo, testosterona? Não. A testosterona, ela aumenta a taxa da hemoglobina do sangue. Começa a subir a hemoglobina, aí o seu sangue fica mais viscoso. É a mesma coisa do diabético. O diabético, qual é o problema aí? Tem mais chance de ter AVC? Tem. Qualquer estrutura do sangue que deixa o sangue mais viscoso, mais grosso, ele tem mais chance de ter AVC. Então, colesterol alto, triglicérides alto, açúcar alto, diabetes, hormônio, testosterona. Por isso, quando você pega um fisiculturista, qual é a faixa etária de vida? 30. Ele não fica bombadão? O coração começa a crescer. Os vasos cerebrais também. Só que o sangue começa a ficar viscoso. Então a taxa de hemoglobina começa a subir. Então aumenta o risco de AVC. Por isso que você recomenda o que para esses indivíduos? Por isso que o que é bom na vida é água. Porque a água dilui tudo. A chance do indivíduo é tomar muita água. Por isso que todo mundo fala, toma 3 litros de água por dia. É bom tomar água? É excepcional tomar água. Por quê? Porque dilui o sangue. Então você entra num outro fator. Então, o que é? O estresse. O que o estresse leva? Aumento da pressão. Outra coisa? Para você comparar, aumento súbito da pressão. Então, causa AVC, rompe aneurisma. Aí você entra, qual que é o inimigo número 1 de tudo? Se você falar alguma coisa que prejudica o seu corpo, qualquer coisa que você cita, a primeira coisa que você cita é o cigarro. Por quê? O cigarro, ele dá tudo. Ô, doutor, você não fala não, porque agora que eu comecei... Isso que a primeira coisa que eu quero parabenizá-lo, porque trazer médico são 2 extremos. Ou o cara fala tecnicamente e é chato e ninguém entende nada, ou a gente pega uma pessoa, o senhor fala de uma forma muito didática, muito fácil de se entender. Sempre quando eu trago os meus entrevistados, eu vejo se o meu telespectador, já penso na cabeça do internauta, do telespectador, e o senhor fala de um jeito que dá para entender. Por isso que eu tenho certeza, você de casa já está cheio de dúvidas e calma. Nós vamos perguntar tudo. Geraldo Luiz, teria que ser um programa como esse ao vivo. Concordo com vocês, porque ao vivo vocês estariam fazendo perguntas. Mas também aqui a gente tem uma série de perguntas aqui, populares, fáceis, de que um profissional fala de uma forma tão leve e não assim como palavras técnicas de medicina e médica que fala e não entende nada. O senhor nem fala esse negócio de cigarro, eu não fumo, mas o senhor não vai puxar minha orelha não, né? Sabe o que eu comecei a fumar agora? Charuto. Mas não é, eu não trago, doutor, é só bufada. É mesmo o indivíduo que fala, eu não bebo, eu só bebo, é a mesma coisa. Não, beber eu bebo toda noite e toda noite, vinho. Não vou mentir pro senhor. Já é uma consulta, tá? Não, o senhor tá falando, tô morrendo de medo de ter um AVC aqui. Meu Deus! Então, mas aí entra o cigarro. Qual é o problema do cigarro? Vamos lá, para quem fuma e traga, então, fuma. Fuma, traga, é indiferente. Se fica do lado de alguém que fuma, é a mesma coisa. Quando o indivíduo traga, ele fuma ali, ele faz um pico de pressão. Então, se aumenta 10 vezes o risco de romper, por exemplo, um aneurisma cerebral, se aumenta o risco de ter um AVC, se aumenta o risco de ter câncer. Então, tudo que for de ruim no seu corpo, o cigarro aumenta o risco. Tudo. Então, ele interfere nos vasos, ele interfere nos órgãos, então ele predispõe câncer, AVC, ruptura de formação, ruptura de aneurisma, tudo de ruim que você tiver, o cigarro... E ele altera o seu padrão genético. Ele pode promover uma alteração no seu gene. E aí, muitas vezes,
você tem uma expressão no seu material genético baixa para o câncer. Ele vai lá e aumenta. Ele ativa. Ele ativa. Agora, doutor Férez, pessoa que tem pressão alta. Geraldo, pergunta, por favor, para esse médico que fala e a gente entende. Para quem tem pressão alta, tem muitos jovens, doutor, eu tô ouvindo muitos jovens, como jornalista, muitos jovens que não tinham problema com pressão alta, tendo pressão alta. E sem pessoas da família. Ah, e seu pai tinha? Não, sua mãe não, mas eu tenho pressão alta. Para o jovem que tem pressão alta, qual que é o risco? Não, a primeira coisa ele tem que investigar. Por que ser jovem e ter pressão alta? Ele tem algum problema. Algum problema ele tem. Ele tem que investigar se ele tem um problema renal, um problema arterial, um problema do plexo simpático, um problema do sistema nervoso, um problema muitas vezes cerebral. Muitas vezes pressão alta indica um tumor cerebral. Muitas vezes o paciente está com pressão alta, pressão alta, pressão alta. Ele tem a pressão alta para quê? Para compensar o aumento da pressão na cabeça. Então, um tumor cerebral pode se manifestar com o aumento da pressão no corpo. Então, jovem com pressão alta é normal? Não, não é normal. Vai para o médico. Vai para o médico. Primeira coisa, você vai para o médico. Então, o primeiro fator é você ir para o médico. Você não sabe que tem, você pode ter uma estenose da carótida, você pode ter uma disfunção no coração. Então, primeira coisa que o jovem deve fazer, procurar o médico. Mas tem histórico familiar, não importa. Primeira coisa que você tem que fazer hoje é ir no médico. É a primeira coisa. E aí você faz a investigação. Olha, não deu nada, não tenho nada. Aí você faz o controle, mas sempre tem que repetir o exame. Não significa que um exame negativo ele se mantenha negativo. Doutor, nesses últimos anos, nos simpósios, o que a medicina vem dando resposta, voltando ao assunto de jovens na faixa de 30 a 40 anos tendo AVC, que, ok, o senhor já falou da questão do estresse, a questão de uma série de coisas aí, de um combo de situações. Mas principalmente o que, para o jovem, o AVC está ligado a essa faixa etária de jovens de 30 a 40 anos com quais causas? Quando se vai apurar qual que foi não digo a predisposição, o que aconteceu? Droga simpático-mimética, cocaína. A cocaína é que nem o cigarro, ela dá tudo. Ela pode AVC isquêmico, AVC hemorrágico, ela pode formar aneurisma. Então, droga é uma das causas de AVC. É jovem, entrou lá. Não deu nada. Aí você vai. Doutor, eu mexo com cocaína, eu mexo com a droga X. Então, droga, hormônio, hoje é muito comum. Quando o indivíduo ele começa a fazer uso da testosterona, ele pode levar uma dissecção da artéria. É isso que as pessoas não têm noção. Por exemplo, o esporte de luta. Não tem o jiu-jitsu lá? Tem. Então, esporte de luta. Quando você faz o movimento do pescoço, você pode lesar a artéria do pescoço. É a mesma coisa a madame, quando ela está no salão de beleza, ela vai lavar o cabelo, ela faz esse movimento. Depende como é o estado da artéria dela, a idade, ela pode lesar a artéria aqui, daqui 20 dias ela tem um AVC. Tem um paciente meu, por exemplo, que ele foi acompanhar a mulher dele na quiropraxia. Aí ele estava sentado, olha, vamos fazer também. Quando fez o movimento do pescoço... Aquele de... você faz o movimento. Na hora você não tem nada. 20 dias você tem um AVC. É muito comum no nadador, que faz o movimento com o pescoço a todo momento. Uma das coisas que é a aposentadoria de nadador é quando ele desencadeia uma dissecção da artéria. Nadador, a mulher que vai no salão de beleza, movimento com o pescoço, você vê, quiropraxia. E eu recomendo para todos os meus doentes. Vai fazer massagem no pescoço. Não deixa tocar no seu pescoço. Não deixa, é cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente você vem com essa doença arterial que ninguém difunde. Atividade sexual, pelo próprio movimento durante o ato sexual, pode ser. Nós já tive pacientes com isso. A atividade sexual ela aumenta o pico da pressão, como o cigarro, como o energético, como o estresse. Por isso que muitas vezes, se o indivíduo tem cefaleia, dor de cabeça súbita e intensa durante o ato sexual, vai imediatamente para o médico.
pode ser um aneurisma roto, uma dissecção arterial, pode até ser uma cefaleia pós-coito. Mas aí você eliminou uma doença que te mata. O aneurisma cerebral, ele mata. 50% que rompe, morre. Dos 50% que sobrevive, metade fica incapacitado e metade só que sai bem. Então, por isso, se você tiver uma dor de cabeça súbita, a pior dor de cabeça da sua vida, pega e vai no hospital, não é nem no médico, no hospital, no pronto-socorro, imediatamente. Se não tiver nada, meus parabéns, muito bem. Mas se tiver, isso salva a sua vida. Porque você não sabe se você tem. Doutor Félix, aproveitando essa questão aí né, que o senhor falou de dor de cabeça. Vamos lá. Outra coisa, do jovem também tem que investigar muito o coração. Tem uma coisa que chama-se persistência do forame oval. É uma coisa persistência do forame oval, ou forame oval patente. É uma doença, é uma comunicação no coração, que é uma das grandes causas de AVC em jovem. Então, 20 anos, tive o que é um AVC? Você pode sentir como uma alteração visual, meu braço falhou subitamente, ou formigou subitamente, o braço, a perna, ou metade de um corpo. Então, alteração, déficit visual, auditivo, você perder a consciência subitamente. Por que o indivíduo perde a consciência? Por exemplo, alguém desmaiou aqui agora. Toda vez que o indivíduo desmaia, ele perdeu a consciência, comprometeu o fluxo sanguíneo cerebral. Pode até ser porque esse ambiente, se tiver calor, todo mundo faz vasodilatação, que é muito comum em show. Desmaiou e tal. Fez vasodilatação para manter a temperatura corpórea, o cara sua muito. Caiu o fluxo sanguíneo cerebral, o indivíduo deita por quê? Porque ele cai, é uma medida de proteção. Porque o único lugar que o sangue precisa vencer a gravidade para chegar é na cabeça. Então, ele precisa vencer a gravidade. Então, por isso que o indivíduo deita. Por isso que quando você come, o que você tem? Sono. Você não tem sono? Porque o sangue vai para o aparelho gastrointestinal. Então, Deus falou, nossa, mas imagina se todo mundo comer e desmaiar. Então, tem sono. Ou quando tem uma hemorragia na cabeça, um AVC, o indivíduo comprometeu o fluxo sanguíneo cerebral. Pode comprometer por um aumento da pressão na cabeça ou por um comprometimento periférico, uma hipoglicemia, queda da pressão. Todos esses podem dar uma queda aqui agora. Só que você não sabe o que é. A grande maioria, ou é hipoglicemia, ou é hipotensão, mas pode ser um tumor que sangrou aqui agora. Um aneurisma que rompeu aqui agora. Agora, se está na academia, correndo, o que é? Cefaleia subintendente, caiu na esteira, aneurisma cerebral roto. Caiu, entrou em coma no peso, ou é MAVE cerebral roto ou é cavernoma roto. Que são doenças venosas, são tipos de doenças cerebrais. Por isso que o indivíduo desmaiou na academia, vai imediatamente para o hospital. E uma dica como essa, uma informação como essa, vai te salvar. De uma forma direta e reta. É bom um médico que fala assim, Geraldo, que susto. Não é susto, é se informar. A pessoa que... Porque tempo, na realidade, é cérebro. Não tem aquele que fala, tempo é dinheiro. Para cá, tempo é cérebro, tempo é vida. Para aneurisma cerebral... Quanto mais rápido... Quanto mais rápido, rompeu o aneurisma, o paciente está aqui. Se ele resolver romper de novo, aí a taxa de mortalidade não é de mais de 50, é de 90. Por isso que é uma emergência neurológica, não é nem urgência, é uma emergência neurológica. Isso mata ou sequela. Então isso é importante por quê? Porque é uma doença de saúde pública. Por isso que eu sempre falo, as pessoas me criticam, você fica falando para fazer exame da cabeça. Quantas pessoas têm aneurisma? Mas se você pegar um paciente, salvar uma pessoa, você paga todos os exames que você fez. Porque imagina um paciente, não é nem o que morreu. O problema é que ficou sequelado. Porque ele sai do mercado de trabalho. Ele tira alguém da família do mercado de trabalho. Imagina você ter que levar para um hospital, uma reabilitação todos os dias. O Estado, o plano de saúde, o próprio paciente tem que disponibilizar transporte, profissional, tipos de alimentação. Qual é o custo? Alguém paga a conta. Então é isso que você tem que pensar. Tem que pensar que o exame preventivo da cabeça hoje é mandatório. Não é só o coração. Todo mundo, o coração. Não. Você tem que fazer um da cabeça também. E fala pra gente o que esse exame... Presta atenção no que o Dr. Félix vai falar.
Esse exame preventivo é o quê, doutor? Uma ressonância da cabeça com angiorressonância arterial e venosa. Isso é fundamental. Ah, a ressonância é cara. Não importa. É um exame e acabou. Se você descobriu nesse exame, ele se torna muito barato. Porque você faz tomografia, que todo mundo vai fazer. Ah, faz uma tomografia da cabeça. Tomografia é bom para ver sangue na fase aguda e osso. O que significa? É um exame, mais ou menos. Não é o exame para você fazer um screening do doente. O melhor é ressonância com angiorressonância arterial e venosa. Eu falo isso muitas vezes, porque muitas vezes o doente vai no pronto-socorro de um hospital, o médico não pede, ou desses planos de saúde mais coisa, o médico foge desse exame. Então, você quer saber mesmo? É esse exame, ressonância magnética com angiorressonância arterial e venosa. Esse aí pega. Pega, você pega. E o que esses exames, o que vem chegando no teu consultório nesses últimos tempos, falando ainda, mas Geraldo, você não vai perguntar quem tem acima de 50, 60? Calma, nós vamos perguntar também. Mas ainda, quando a minha produtora falou, Geraldo, traga esse profissional, porque realmente é um número que impressiona ver a quantidade de jovens tendo AVCs. Nunca se ouviu tanto. Nunca se ouviu tanto. Falei, mas o que está acontecendo? Logo imaginei, tá, tudo bem, se não tem alguém. Doutor, se o meu pai morreu de aneurisma, minha avó, aquela coisa da família toda. 2 ou mais membros da família. Se tiver aneurisma cerebral, você tem que investigar todos que tenham relação com sangue. Todos. 2 ou mais membros da família que têm aneurisma cerebral, todos, 100% tem que fazer investigação. Todos, todos. Não é 1 ou 2, meu primo de primeiro, segundo. Não. Todos que tenham relação com sangue, de sangue. E outra coisa que é importante, que eu não falei, foi a menina de 15 anos. O que a grande parte das mulheres faz? Toma um anticoncepcional. O estrógeno para a mulher, quando você toma anticoncepcional, ele predispõe a trombose venosa cerebral. Ainda mais se ela fuma, aumenta em 10 vezes. Então, no jovem, mais uma coisa, é a associação do anticoncepcional, à base de estrógeno, com o cigarro. E aí o Covid também predispôs, Covid à trombose venosa cerebral. Então ele manifestou muito essas doenças venosas, MAVE, essas coisas, que eram desconhecidas do público, ficaram cada vez mais famosas. Por quê? Por causa do Covid. O Covid dá trombose venosa cerebral. Então, quando você vê menina com dor de cabeça, que faz uso de anticoncepcional e fuma, você tem que pensar em trombose venosa cerebral. Ela vai no pronto-socorro, dá um remédio para dor de cabeça, vai embora. Aí você volta com dor de cabeça. Tem que fazer, principalmente, tomografia com angiotomografia. É trombose venosa cerebral. E o tempo é um fator, é um grande aliado no tratamento. Isso pode levar a um AVC, só que de uma causa venosa. Pode levar uma hemorragia cerebral decorrendo da trombose venosa. Doutor, eu ouvi de uma pessoa, teve um AVC, mas não teve sequelas. Foi um AVC curto, pequeno. O que é isso? Não. AVC é o seguinte, você pode ter um ataque isquêmico transitório. O que é isso aí? Então vamos supor, o indivíduo teve um déficit agora e regrediu nas primeiras 24 horas, isso aí chama ataque isquêmico transitório. Se ele permanece com o déficit de 24 a 7 dias, nós chamamos de déficit neurológico reversível. E o AVC mesmo instalado é aquele que dura mais de 7 dias. Mas quando você fala AVC, tem gente que ficou sequelado e o outro que não teve nada. Porque o cérebro ele tem áreas eloquentes e áreas não eloquentes. O que significa isso? Se você tiver um AVC na área do movimento, você vai ficar sequelado. Se você tiver na parte anterior do frontal, você não vai ter nada. É aquele negócio, quando fala assim, eu ouvi uma reportagem, até eu comentei, pediram fazer um comentário de uma atriz londrina, que ela teve uma hemorragia, teve um aneurisma que destruiu o lobo frontal, a parte anterior do lobo frontal dela. Nossa, foi um milagre. Não foi milagre nenhum. Aquela região do lobo frontal não faz nada, não dá diferença nenhuma para a pessoa. É isso que as pessoas têm que entender. O cérebro ele tem áreas eloquentes e não eloquentes. Por isso que muitas vezes um AVC pequenininho, uma coisa que chama-se cápsula interna, passa a fibra do movimento, é 10 vezes mais prejudicial do que um AVC extenso na região frontal anterior. Então, por isso que quando você compara, mas o meu tio não teve nada, e esse aqui tem tudo, nossa, esse aqui o médico é ruim, aquele lá o médico é bom, não tem nada disso.
Você tem que ver a área que foi comprometida, a extensão do AVC. É a mesma coisa, quando você fala AVC. Ah, e o médico desistiu. Por exemplo, grande parte da população não é destra? É destra. Sim. É destra. A maior parte da população é destra. Então, o hemisfério dominante da pessoa é o hemisfério esquerdo. O que significa isso? Que a linguagem e a memória está do lado esquerdo. Então, se ele tiver um AVC do lado direito, ele não vai ter sequela de fala. Ele não vai ter sequela de fala. Nossa, ele está falando bem. Nós já sabemos que vai falar bem. Por isso que quando você... Primeira coisa, você pergunta. O canhoto, por exemplo, eu sou canhoto. Qual é o meu hemisfério dominante? 60% dos canhotos é o esquerdo, mas 40% é o direito. Então, ontem eu atendi um doente que tem uma doença grave, essa MAVE, na área da fala do lado esquerdo. Só que o indivíduo é canhoto, então tem chance da área da fala dele ser do lado direito. Então, tudo isso, por isso que você precisa hoje, a medicina vive de especialistas. Eu, por exemplo, eu não dou palpite naquilo que eu não faço. Eu não vou falar de uma doença que eu não trato. E isso você vê hoje na televisão, você fica até assim, nossa, você vê uma pessoa que nunca viu a doença falando sobre a doença. E aí você causa uma desinformação. Aí você causa tratamentos errados. Então, por isso, o que você tem que avaliar? Quem é o médico? E outra coisa, cirurgião tem que saber operar. Não adianta vir aqui, o amor, o abraço, o beijo, o perdão. Não. O cirurgião, eu sempre falo para os meus doentes, você tem de mim, você tem que esperar duas coisas, que minha mão funcione e meu olho funcione. Ponto. É isso que você precisa saber, é isso que é o tratamento. Por isso, você fala assim, olha, o SUS é ruim e o particular... Não. Não. Você tem que, por exemplo, se você tiver um AVC, você tem que ir no hospital que tem incidência de AVC. Você tem um tiro, você toma um tiro, você vai no hospital lindo e maravilhoso? Claro que não. O médico que está lá nunca viu. Você tem que ir naquele da periferia, que o médico sabe mexer. Então, hoje, a medicina ela tem que ser tratada pelo cara que trata a doença. Senão o resultado é ruim. Se o resultado for ruim, você mata o tratamento da doença. Então, sempre que eu falo para os meus alunos, quando você trata uma doença, para eu poder tratar essa doença, a história do meu tratamento tem que ser melhor que a história natural da doença. Se a história do meu tratamento for melhor que a história natural da doença, eu posso te tratar. Se não for, eu não posso tratar. Eu não posso. Porque antigamente o doente chegava morto, sequelado, em coma. Esse é fácil tratar. Qual é a responsabilidade? Outro dia eu fui dar uma palestra, o cara que estava antes de mim, aqueles youtuberzinhos e tal. Não, você tem que fazer, você tem que correr, o cara que chegou em coma tal. Não! A maior responsabilidade é aquele paciente que chegou com um exame embaixo do braço, tem uma bomba relógio na cabeça e ele não tem nada. É aí que você tem até o problema. Olha, meu pai entrou andando no hospital e saiu morto. Não é? O leigo ele não entende isso. Por isso que aí a relação médico-paciente. O paciente precisa saber o que ele está sendo tratado, e muitas vezes o médico não fala. Então isso é importante nos dias atuais. O que gera problema de doença? Não, é a relação do médico com o paciente, porque a coisa está tão corrida, a busca da perfeição está tão grande que você não tem tempo de conversar. E concordo. O senhor está falando situações e causas tão pontuais, tão óbvias, mas que não há mais a prática. Doutor, a questão que hoje acho que 70%, perguntando para você agora que está me vendo aí, como é o seu sono? Dorme bem? Hoje uma população que auto se medica para dormir. Questão do sono hoje da população brasileira, uma porcaria. Pouquíssimas pessoas não tomam remédio para dormir ou falam que tem um sono bom de 7, 8 horas. A questão do sono entra dentro dessas suas afirmações. Doutor, eu durmo 8, 9 horas por dia. Isso ajuda a não ter, não contribui a não ter um dia um AVC? Meu sono, eu durmo pra caramba. Não, é aí que você tem que ver, por isso que eu falo. O que é o sono?
a qualidade do sono. Muitas vezes as pessoas têm aquele negócio, você fez um estigma de, olha, se você dormir 8 horas, você está perfeito, sua qualidade. Mas tem que ver o seguinte, o sono ele pode te matar? Pode. Pode. Eu falo que pode. Por exemplo, essa doença MAVE, cavernoma, são doenças venosas. Por exemplo, quando você deita, você diminui o retorno venoso do cérebro. Então essas doenças ficam cheias de sangue. Qual é o problema do sono maior, que as pessoas falam em tempo de sono, mas o que é a qualidade? Por exemplo, primeiro passo você tem que ver se o indivíduo ronca. Você fala assim, o ronco que mata. Porque quando você ronca, você faz a apneia do sono. A apneia do sono aumenta a concentração de gás carbônico no cérebro. Então é a mesma coisa que você faz o seguinte, o ralo, você fechou o ralo, você diminuiu o ralo, o cérebro fica inchado à noite. Porque você diminuiu a drenagem de sangue da cabeça. Aí você ronca, aí o CO2 ele estimula os vasos a se dilatar. É a mesma coisa, você abrir a torneira, fechar o ralo, o que acontece com a pia? Transborda. Por isso que esses pacientes que têm doença venosa, é aquele que vai dormir e não acorda à noite. O indivíduo, infartou do coração. Não, ele rompeu uma doença cerebral. Ou ele rompeu um aneurisma, porque dilatou os vasos, abriu a torneira, aumentou o fluxo no aneurisma, ou você rompeu uma doença venosa. Então, não é só qualidade de tempo de sono. O que envolve no sono, por exemplo, é a qualidade do sono está diretamente envolvida com ronco. Aí você tem o quê? Aumento da taxa de hemoglobina no sangue. Por isso, quando você tem que fazer o estudo do sono hoje, ele é importante para ver, por exemplo, se você ronca, seu cérebro fica inchado. Você fica como? Apático, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, irritabilidade. Tudo isso é pelo inchaço cerebral. Não é pelo tempo de sono. É pelo inchaço cerebral. Então, o sono não é simplesmente tempo. Aí eu vejo umas besteiras falando, olha, o seu sono. Por quê? Isso é fácil para ganhar dinheiro. Pega a galera, a desinformação da galera. Nossa, eu vou cuidar do seu sono, aquelas coisas que hoje você vê na internet. Mas não. A qualidade do sono depende do seu bem-estar. Eu estou feliz, eu durmo bem. Eu estou nervoso, eu não consigo dormir. Aí o cara começa a tomar remédio para dormir. Por isso, uma coisa que o Silvio Santos sempre me falava, eu achava um gênio. Ele falava assim... O senhor cuidou do Silvio? Eu conheci o Silvio Santos. Tá. Aí o Silvio Santos sempre falava assim, família quer que eu pare de trabalhar, mas eu não trabalho. Félix, você não nasceu para ser neurocirurgião? Eu falei, nasci. Imagine se você nascesse gerente de banco. Você nascesse para ser neurocirurgião e fosse gerente de banco. Aí você trabalhava. Aí você sextou, sabadou. Mas para ele era... uma diversão. Que para mim, medicina é uma diversão. Operar é uma diversão. Então eu durmo bem. Eu posso dormir... Eu durmo uma média de 4 a 5 horas por dia. Só? Só. Mas eu durmo bem. E executo todas as minhas funções. Não tem problema. Quando que eu durmo mal? Quando que eu acordo mal? Quando eu ronco. Por isso que quando eu preciso usar o aparelho, eu uso o aparelho. Aí entra outra atividade. Por exemplo, o peso. Quando o indivíduo ganha peso, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele ronca. A outra coisa, ele aumenta a pressão na cabeça. Tem pessoas que têm ganho de peso rápido por causa do estresse, o cara começa a comer por causa da ansiedade. Açúcar tira a ansiedade. Por isso que o diabético é chocolate toda hora. O chocolate é o bem, não é o bem comum? Por quê? Porque ele tira a ansiedade, ele dá bem-estar. Mesmo fator da cocaína. Por isso que o cara é louco pela cocaína. Porque a cocaína dá o bem-estar. Você faz teste com rato, o rato dá o bem-estar. Então, quando você fala, se o indivíduo ele ganha muito peso, ele aumenta muito a pressão na cabeça, ele começa a dar uma coisa que chama-se hipertensão intracraniana benigna. Chama-se pseudotumor cerebral. Você passa a ter como se fosse um tumor na cabeça, mas você não tem tumor. É pelo aumento de peso. É muito comum em mulheres, na faixa etária dos 40 anos, baixinha e gordinha. Então, hoje, o homem, por causa do estresse, está dando cada vez mais o indivíduo sexo masculino. É uma doença que você não via frequentemente, você via por estenose, problema na veia, tudo. Hoje não, hoje você vê por causa do peso.
Por isso que as pessoas perguntam, o senhor recomenda as canetas? Se bem indicado, eu recomendo. Porque a perda de peso melhora a drenagem venosa cerebral, melhora a qualidade do seu sono, você deixa de roncar. Então, não é simplesmente Doutor, tempo. eu gostei do senhor. O senhor vai voltar aqui, mas muito. Ele fala legal, né? Não, O senhor é meio assim, né? É meio ele dá umas lapadas, né? Eu achei que na hora que falou neurocirurgião, vai vir aqueles caras que fala difícil. Vou fazer 10 minutos de entrevista também. Vai sentar no meu sofá, vai ficar 12 minutos. Vou falar muito obrigado, tá? Nunca mais ia chamar. Você fala bem, falando sério, que é isso? doutor. Obrigado, obrigado. Mas você fala bem e a gente entende. Você entendeu? Ô, Geraldo, pergunta, por favor. Parece que eu estou ouvindo meu povo falar. Geraldo, o que previne o AVC? Fala para ele, pelo amor de Deus, de tantas preocupações desse mundo moderno, dessa nossa correria. A gente come mal, ninguém consegue comer tão bem, o estresse, aquela coisa toda. Ah, eu tenho uma pergunta boba para falar para o senhor, mas é uma pergunta do leigo. A pessoa que é extremamente nervosa, mas extremamente. Tem gente que é nervoso. Tem gente que é, por exemplo, aquele moço que o senhor está vendo lá, que olhou para o senhor. Aquilo vai morrer com 159 anos. É uma calma que me irrita. Eu não aguento. Mas assim, o eletrocardiograma dele é assim, doutor. Ó. O senhor quer saber o meu? Olha na tela, olha lá. Olha o meu eletro. Então, me fala uma coisa pra mim. Quem vive assim como eu? Tá bom? Olha lá na tela. E quem vive assim? Como o Fábio. Quem vai morrer primeiro? Quem pode ter um AVC? Você. Ai, para. Tá amarrado. Mas é isso, aí que está o negócio. O estresse aumenta o súbito da pressão arterial. Não tem jeito. Não é, muitas vezes, aquele hipertenso crônico controlado. É o paciente que faz o pico do estresse agudo. É esse que tem, porque os vasos respondem. Ele aumenta subitamente a pressão na cabeça, os vasos respondem. Então ele pode, se ele tem um aneurisma, ele rompe o aneurisma. Por isso que, por exemplo, uma paciente minha, que eu operei de urgência e tal, a paciente recebeu a notícia que o marido tinha sido assaltado, sendo vítima fatal. Ela ficou nervosa, Pelo amor de rompeu. Deus. Então, Olha só isso, vocês viram, gente? De repente, isso é sério. Olha a importância do Dr. Férez aqui, gente. Vocês viram isso? Recebeu uma notícia, ficou nervosa. muitas vezes o que mais dói, e que você vê, é quando você tem uma discussão familiar, um tipo de Natal, Ano Novo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um dos primeiros pacientes que eu tive quando eu vim para São Paulo. O filho brigou com a mãe ficou nervosa, rompeu o aneurisma e a mãe veio a falecer. Meu Deus, doutor. Então, imagina isso. Por isso que muitas manifestações, esse negócio do estresse, levam a AVC. Isso é um ponto que eu vou querer discutir muito com o senhor. Por favor, doutor. Isso é sério. Gente, olha a importância hoje dessa entrevista para vocês que estão aí. De repente, compartilhe esse vídeo, é importante, tá? Manda para os teus amigos, para o teu pai, para tua mãe, para tua família, que é uma referência médica de uma área importante que muitas vezes as pessoas não procuram, que como o doutor falou, todo mundo vê, vê o coração, faz exame do coração, faz isso. Mas daqui, ninguém cuida. E é aqui que tudo hoje no nosso mundo. O estresse vem para onde? Para cá. As preocupações, a competitividade, e o principal, a autocobrança, o pior ainda. Todos nós, uma situação econômica que todo mundo, enfim. Até que ponto? Aí você fala, o meu coração não aguenta. Ou o meu coração aguenta. Tá, agora eu te repasso a pergunta. Teu cérebro e o nosso cérebro, até que ponto aguenta? Então, e aí, por exemplo, isso é interessante, você fala assim, isso é um grande AVC. O que a gente chama atenção para nós? É um grande AVC, que o indivíduo, o que é um grande AVC? O indivíduo perde o movimento de um dos lados do corpo, ou ele perde a sensibilidade, ou ele perde a visão, ou ele desmaia, entra em coma. Aí o que acontece? A outra coisa também é o pequeno AVC que passa despercebido. O que é isso? Então, com o passar dos anos, a pessoa vai tendo micro AVCs. É o paciente que esse sim, o hipertenso crônico, o diabético,
o paciente que tem o colesterol alto, triglicérides alto. Aí, ele começa a ter micro AVCs. A partir dos 60 anos, o que ele começa a ter? Esquecimento progressivo, déficit cognitivo. Déficit cognitivo nós chamamos de demência. Então, demência, quando você tem que perder a memória, essas coisas, o que você chama de demência? Esse cara é demente. Só que quando você fala em demente, o cara começa a esquecer as coisas, primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Alzheimer. Não é? Começou, meu pai está com Alzheimer, eu estou com Alzheimer. Toda pergunta hoje de todo mundo é se ele está com Alzheimer. Mas o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma demência de causa degenerativa. O seu cérebro está degenerando. Então, seja por um histórico genético, o paciente tem, que é o Alzheimer precoce, isso aí com 40 anos ele começa a perder memória, e aí é rápido. Ou o senil, que é mais de 60 a 80 anos. Mas a segunda maior causa chama-se por microinfartos. É de natureza vascular, é isso. São pequenos AVCs que levam a um quadro semelhante ao do Alzheimer. E como que eu consigo pegar e detectar esses Aí micro vai AVCs? fazer a ressonância. Tem que ser, é o exame, gente. Aí você vai no médico. É isso que é importante. Por isso que é importante. Doutor, mas eu tenho 28 anos, 30 anos de idade, eu não tenho que fazer esse exame. Mas tem que fazer exame. Aí é que está o negócio. O jovem, se você tiver um AVC aqui agora, um cara de 20 anos e um cara de 60 anos, quem tem mais chance de sobreviver? O cara de 60 anos. Porque ele tem circulação colateral. De 20 anos não tem circulação colateral. A artéria dele é bombada, é boa. Fechou, morreu. Sequelou. Por isso que você vê, ele teve um AVC jovem. O que aconteceu com ele? Morreu. O indivíduo, meu avô teve um AVC. O que tá? Tá no hospital internado. Curioso, né? É a mesma coisa, você vai fechando o rio progressivamente, você não vai criando colaterais? Não vai tentando burlar? É a mesma coisa. A artéria, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ela vai estreitando, boa parte das vezes. Principalmente no indivíduo que tem colesterol alto, triglicéridos alto, tudo. Então ele vai criando caminhos alternativos. O do jovem não, o rio está funcionando a todo vapor, então não tem caminhos alternativos. Por isso que você obstruiu o rio, o jovem você mata ou sequela. No indivíduo idoso você tem uma chance maior. Doutor, eu faço muito esporte, eu não fumo, eu não bebo, né? Quando se fala de riscos, é claro que tantas coisas acontecem, às vezes até com pessoas saudáveis. É uma coisa que a gente viu falar, nunca fumou e teve um câncer. Mas se você tem um aneurisma cerebral, não adianta, você pode ser o cara mais saudável do mundo. A hora que você estiver transando, aumentou a pressão na relação sexual, você vai romper o aneurisma e vai morrer. Doutor, não fala assim. Por isso que você precisa. Só não pode falar mais assim, o pessoal não vai trepar mais. Não, mas não é isso. Por isso que ele precisa fazer o exame. É por isso que você tem morte em jovem. Por isso que cada vez mais se opera jovem. E ainda mais o indivíduo. O que o indivíduo faz hoje? Ele vai ter relação sexual, ele faz o quê? Ele usa remédio. Então vamos chegar agora. Vamos falar hoje, a Tadalafila. Então. Eu tenho um amigo, não vou falar que esse não, mas ele é conhecido nessa cidade, lá de Ibirá. Não vou falar que todo mundo... Na farmácia dele, ele falou assim, Geraldo Luiz, entram aqui 20 jovens por dia, jovem, molecada, comprando a tal da Tadalafila. Então, aumentou a pressão, aumenta o risco. Aumenta infartar, essas coisas, mas no cérebro, aumenta o risco. Se ele tiver aneurisma cerebral, ele morre lá. Então ele criou o ambiente. A relação sexual por si só aumenta a pressão arterial, faz o pico de pressão. Ainda mais usando estimulante, aí que bomba o jogo. Ainda mais se ele tomar um energético, ainda mais se ele tomar um expresso concentrado, aí você criou o ambiente. Para quem usa... Então, eu sou esportista, eu sou o cara mais esportista do mundo. Esse aqui, o que parece Gogo Boy, esse aqui, ó. Então. Avisa ele, esse aqui, ó. Esse aqui fica 4 horas de madrugada na academia, uma porrada de porcaria que ele toma. Pode avisar. Pode avisar. Tudo errado. É você mesmo. É você mesmo. Fica puxando peso, não tem... Isso aqui vai morrer. Isso aqui eu passei. Tá bom? Olha lá. Essa é uma auto-pergunta, né? Você quer perguntar pra ele. Não, vai no consultório para a consulta. Não vem com essa. Não vem querer forgar aqui, não. Tá doido pra dentro? Não vou, não. É só para quebrar o protocolo, para dar uma. Mas que eu tava perguntando pro senhor, meu doutor? Onde que eu parei? Da Tadalafila.
Data da fila, aquela coisa. Ah, não, eu quero voltar. Essa questão das discussões de pessoas que são extremamente nervosas, né? Que tem. Meu marido, Geraldo, meu marido é todo dia pico de. É uma pessoa nervosa, uma pessoa alterada. Então, essas pessoas são de alto risco. Alto risco do AVC. Alto risco. Você aumenta a pressão, com o passar do tempo, você aumenta o risco de AVC. O que qual que é o maior fator contribuinte? Você fala assim, Geraldo, sempre, desde quando eu me formei, mas qual que é a canalização principal para um AVC? A principal causa do AVC, seja isquêmico hemorrágico, é a hipertensão arterial, que é a doença mais prevalente na população brasileira. Segunda maior, aí vem a causa, aí vem a estenose das artérias carótidas, que é a deposição de placa de gordura. Depois você tem problemas no coração, arritmia cardíaca. Quem tem arritmia cardíaca tem maior risco de AVC. Aí tem aqueles pacientes que tem comunicação entre as câmeras do coração que ele não sabe. E aí tem risco de AVC. Então, isso é importante. Diabetes. Que é o meu caso, eu tenho tipo 2. Pressão alta, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, triglicérides altos, colesterol, tudo aquilo que engrossa o sangue. Hoje o indivíduo Terceira vez que o senhor fala isso, hein? Isso. O engrossamento do sangue, Na doutor. realidade, tudo é engrossamento, porque o trombo é o engrossamento do sangue. O sangue é coagulado. Por isso que, por exemplo, quando você fala assim, vai ter uma trombose nas pernas. Por quê? Porque o indivíduo fica parado e o movimento do sangue venoso na perna depende da contratura. Doutor, o segundo coração que nós temos é a panturrilha, né? Porque se você comprime a veia, depende da contração muscular. A artéria tem contratilidade própria. A veia não, ela depende da contratura muscular. Então, por isso que é a maior incidência de trombose nas pernas, porque você fica sentado, por isso que o voo da trombose. Então, quando você fala isso, são causas de AVC. Por isso você fala assim, controle da pressão, por isso tomar água, porque a água dilui o sangue. Doutor, eu tomo só um copo d'água por dia e olha lá. Não, aí está errado. Aí, por exemplo, o diabético, ele está pedindo para ter um AVC. E o AVC, por isso que as pessoas falam, não precisa ser uma coisa súbita, você vai estreitando a artéria. Por isso, quando você fala do diabético, ele vai perdendo a visão, não é simplesmente, eu altero a retina, eu altero a artéria que irriga. Então, são fatores que vão contribuindo, vão afunilando para você ter um AVC. Por isso que tomar água é importante, ainda mais nos dias atuais, por exemplo, quando você fala, é muito difundido a menopausa na mulher, não é? Menopausa, menopausa. E do homem? Se você fizer uma pergunta aqui, quase ninguém sabe que existe andropausa. Por isso é que hoje você fala assim, se você for na academia de manhã, a maior parte das pessoas, você encontra que é pessoas de 20, 30 anos. Não, é de 40 para cima. Por que esses caras estão na academia? É só porque está bombado? Não. Porque o primeiro tratamento para testosterona baixa, o endócrino sempre fala, vai na academia carregar peso, liberar testosterona. Não resolveu o que é? Injeção de testosterona. Só que isso também, aquilo que eu falei, aumenta a hemoglobina, predispõe a AVC. Então, o próprio tratamento da andropausa pode predispor a AVC, por isso que tem que controlar a hemoglobina. Se subir muito, aí que depende o quê? O que o indivíduo tem que fazer? Tomar água, aí o indivíduo tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Tem que tomar água por dia, porque dilui o sangue. Então, você tem que, não é hemodiluir, mas deixar o sangue, por isso que água é importante. Se você tem que recomendar alguma coisa para alguém, é atividade física? É. Atividade física mata. Por isso que eu falo do coração. Tem um exame da cabeça. Se você não tem nenhum problema cerebral, você faz a atividade que você quiser. Ou da coluna também, né? Então, mas é importante. Por isso que melhora o indivíduo? Atividade física, tomar água, aí vem o estresse. Mas o estresse não é que você consegue controlar o estresse. Olha, eu vou levar uma vida fazendo yoga todo dia. Você vai mudar a sua qualidade de vida? Não, você precisa trabalhar, você precisa ganhar, sustentar sua família, pegar o ônibus, trem. Então, o ambiente é difícil também. E aí entra a alimentação. Alimentação saudável, aquelas coisas. Aí o que seria o ideal? A vida irreal seria você pegar um nutricionista, comer bem todos os dias. Por exemplo, se eu
falar para você, você come bem todos os dias? Claro que não. Claro que não. Eu sou realista, minha vida não me permite isso. Minhas cirurgias demoram 10, 12, 14, 15, 16 horas, 20 horas. A gente imaginar, a gente olhar para o senhor, saber que o senhor abre cabeça, não? Todo dia. Todo dia. E a maior parte de diversões é operar a cabeça. Você vê o que é, né? Cada um tem a sua, que coisa inacreditável, né? Como que... E meu sonho era ser jogador do Corinthians. Aí eu quebrava o braço, quando eu consegui entrar no Corinthians, eu quebrei o braço. Aí minha mãe falou, vai ser médico do Corinthians, por isso que eu estudei medicina. Olha isso. Última cabeça que o senhor abriu foi quando? Foi ontem. Ia ser hoje, só que aí suspendeu a cirurgia porque o paciente teve uma intercorrência antes da cirurgia. Uma cirurgia, claro, que depende de cada paciente, mas imagina, gente, a importância de um homem desse, de um profissional como esse. Por isso tem que ser um especialista. Me preocupa muito, falava com uma médica amiga minha, essa formação desses jovens, o que essas faculdades, algumas faculdades que estão formando, o tipo de profissionais que estão formando, que me preocupa demais. Medicina é uma coisa muito séria, mas essa área neurológica realmente é uma cirurgia dessa dura quantas horas pelo menos? É que eu sou né, eu faço microcirurgia, vascular e tumor. A minha cirurgia, no mínimo, 6 a 8 horas, no mínimo. Eu não opero menos que isso. E é o meu tempo. Meu tempo demora de 4 a 20 horas. O tempo da minha parte é a parte principal. Minha equipe abre a cabeça e fecha a cabeça. Doutor, a questão é verdade que é pelo nariz que se tira, de repente, alguns tumores do Não, cérebro? aí tumores de hipófise. Tumores da hipófise. Tumores da região celular, supracelular, aí você pode entrar pelo nariz e não transcraniano. Aí são tumores hipofisais, da região da hipófise. Aí são via transnasal. Aí você faz pelo nariz. Do contrário, tem que abrir mesmo. Abrir não, mas aí que eu falo para você, Geraldo. As pessoas falam abrir cabeça. Abrir cabeça é obra de arte. É isso que eu falo, por isso que é diferente do profissional. Por que as pessoas têm medo de abrir cabeça, da cirurgia da cabeça? Na realidade, não tem que ter medo. É que muitas vezes o profissional é ruim, o hospital é ruim. É por isso que você tem que estabelecer qualidade. As pessoas, eu termino todas as minhas aulas, eu dou aula no mundo inteiro, sou professor da Unifesp. Todo mundo não vai no Museu do Louvre? Não acha bonito a Mona Lisa? Eu termino todas as minhas aulas isso aí. E eu falo para todos, eu tenho uma média, eu sou a única pessoa que tem 30 estrangeiros todos os dias no Brasil para vir operar. Ninguém tem isso, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Eu tenho 30 estrangeiros todos os dias aqui no Brasil. Hoje tem 30 aqui todos os dias para ver minha cirurgia. E vem no Brasil, um país de terceiro mundo, não é? Que vem o europeu aqui. Brasileiro vai lá, é aquele negócio, e o americano, pode ser a pior coisa do mundo, mas o cara... O cara bate palma. Agora, para o americano vir aqui, vir ver você, não é vir ver uma instituição, ele vem me ver. Alguma coisa você tem que ter de diferente. Sem dúvida. Então, cirurgia tem que ser que nem obra de arte. Se você acha bonita a Mona Lisa, eu falo para todo mundo que está comigo, você tem que fazer uma Mona Lisa todos os dias na cabeça de uma pessoa que é a coisa mais importante. O cérebro, se eu for lá, não, olha, hoje eu tenho uma festa, eu tenho que operar rápido. Eu posso determinar a vida de um paciente para o bem ou para o mal. Você tem complicação? Claro que tem. Ninguém é Deus. Mas por isso que tudo que é meu é filmado, é documentado. A grande parte das minhas coisas são publicadas em revistas mundiais. Então, mas o que é? Cirurgia é obra de arte. Por isso que cirurgia depende do profissional. A mesma coisa, você não tem o Neymar, você não tem o Messi, que tem habilidade natural. Habilidade, essa é a palavra. Habilidade natural. Só que tem gente que não tem habilidade, mas o cara é tão determinado que nem o Cristiano Ronaldo. Por isso que eu falo, por exemplo, na faculdade, você foi na faculdade. Não, eu quero ir no SUS. Por quê? Porque eu quero treinar. Então eu vou aprender na cabeça do seu filho, na cabeça do seu pai, na cabeça da sua mãe. Já pensou? Eu chegar para você e falar assim, nossa, Geraldo, minha primeira cirurgia vai ser na cabeça do seu filho. Você vai falar o quê? Nossa, o meu sonho é você treinar na cabeça do meu filho. Claro que não. Por isso que a faculdade tem que ter o quê? Centro de treinamento. Nós temos um centro de treinamento que é mundial. Todo mundo vem visitar. Se um jogador de futebol, se o Corinthians tem um centro de treinamento, que é um entretenimento, o cara tem centro de treinamento para um jogo principal,
O médico, ele trata, isso que é o negócio, o médico, ele trata da coisa mais importante da pessoa, que é ela mesma. Qual é o seu maior produto? É você. Se você tiver capenga aqui, não vale você ter milhões na conta, você ser bonito, você ser... Não vale nada. Eu trato de todos esses figurões aí que mandam, na hora que tá de frente a frente, o cara não é ninguém. É isso. Não é ninguém. Aí é todo mundo, é Jesus, Deus. É isso. Aí o cara se converte. Aí ele desce do pedestal. Desce do pedestal. É. E você vê, ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém, é isso aí, doutor. Ninguém. Olha que o homem chama, por isso que eu falo. Esteja de bem. E que eu falo para todo mundo. Você vai entrar no meu consultório, tem mais Nossa Senhora que a igreja. E todos eu ganho, eu acredito muito. O dia que eu tenho dor de cabeça, eu não opero. Pode estar aberto o doente, eu mando fechar. Eu não opero. Olha. Eu não opero. Até eu falo. Eu peço todos os dias, pro dia da pessoa não bater com o dia da minha cirurgia. Não bater, porque a gente salva quem é para ser salvo mesmo. Então, é importante, o médico ele tem que ser um artista, o cirurgião. Ele tem que ser um artista. Então, por isso que ele tem que treinar no laboratório, a faculdade tem que ter laboratório de treinamento. É isso que se perdeu. A inteligência artificial, você tem que usar o recurso para a sua cirurgia. O humano não substitui a tecnologia. A tecnologia não substitui o humano. Só que está se criando um ambiente que a tecnologia substitui. Mesma coisa do doente. Ai, doutor, é o robô que vai me operar? Ele já está chamando você de incompetente. O que o robô tem a mais? Qual que é meu chamariz? Que é a minha habilidade. Então, se eu falo para ele, não, pode ficar tranquila que quem vai te operar é o robô. Então, eu já estou falando, minha senhora, eu sou incompetente para te operar. Eu falo para ela, se você já transfere o seu problema, porque hoje é transferência ninguém quer responsabilidade. Em nenhuma profissão. Nenhuma. Em nenhuma profissão. Na medicina o cara não quer, ele quer um horário para entrar, um horário para sair, ele não quer que alguém ligue para ele à noite, ele não quer comprometimento com o resultado. É isso, por isso que a saúde está em queda livre. Por isso que os hospitais estão em queda livre. Porque se pensa hoje, ai não, olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho qualidade de vida. Nossa, de fim de semana eu tenho que ir na minha casa no interior. Não, quando você faz uma opção pela medicina, eu falo, a qualidade de vida não é a sua, é a do paciente. E as pessoas inverteram. Medicina não é negócio. E as pessoas estão tratando a medicina como negócio, não é negócio. Não é um produto de compra e venda. E é isso que é hoje. Hoje, se você vê Instagram, não, eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro, como você vai ter paciência. Não é isso. Você tem que ser paciente pela sua competência. Por isso eu falo para você, se você tem um problema, vai no currículo Lattes do médico, para você saber quem é o médico. Você vê que os médicos do Instagram, eles não põem de onde eles se formaram. Eles não põem de onde eles vêm. Se você falar, eu sou médico do Einstein, do Sírio, da Beneficência, qualquer um pode operar nos hospitais. Isso é lei. Você tem uma comissão que te credencia, não, dificilmente. Esses médicos não são da instituição. Muita gente compra um jaleco da instituição, não são da instituição. E vende a imagem que é da instituição. Entendeu? Então, é isso que é importante saber. Você tem que ver o profissional, com quem você vai ser operado, porque é diferente. O cirurgião que opera é aquele que opera, não é o cara que vem, eu posso falar bonito aqui, se eu não operar bem, não adianta nada. Por isso que eu falo, de cirurgia tem que falar quem opera. Da minha cirurgia ninguém fala. Quem fala sou eu que vou operar. Ninguém indica o que eu vou fazer, eu indico o que eu vou fazer. Então por isso que é importante, Geraldo, porque nós estamos mudando o conceito. Aí entra o quê? Terapias que não são mais efetivas para o doente, mas eu tiro a minha responsabilidade. Cirurgia, por exemplo, essa MAVE cerebral, qual é o melhor tratamento para o doente? É a cirurgia. Só que agora virou, vamos fazer radioterapia. Por que radioterapia? Porque se tiver qualquer problema, a culpa não é minha, é da máquina. Vai dar um problema que o médico sabe daqui a um tempo, só que ele nem sabe se ele está vivo. E passou a fase da emoção, agora está todo mundo coisa. Deu uns meses aí, a família já não... O paciente já... Então é isso que está acontecendo. E o paciente, nossa,
ele ofereceu um tratamento para mim que eu não tenho que abrir a cabeça. Olha que médico bom. É nada. É nada. E todo mundo sai, a mídia compra. Por quê? Porque aí envolve custo, envolve várias coisas. É isso que tem que saber. Qual é o melhor tratamento? Tá aqui, ó. Qual é o resultado? Doutor, quantos pacientes o senhor operou disso aqui? Mostra! É a mesma coisa, eu operei um paciente, eu fui chamado num grande hospital aqui, um paciente que ia ser operado nos Estados Unidos. Aí um médico famoso pediu para eu ver esse paciente. O paciente falou, doutor, quantos casos você operou? O senhor operou? Já operei. Então, mostra. Mostra para mim. Aí eu tenho o vídeo, tá aqui, ó. Aí ele falou, então eu vou operar com você. Então, é importante isso. Por quê? Porque define o tratamento. Se eu não opero uma doença, se eu começo a operar essa doença, o meu resultado vai ser ruim. O que acontece? Eu vou matar o tratamento da doença. Então, um tratamento que é eficaz, ele passa para a população que não é eficaz. Doutor, o senhor é um vocacionado, né? O senhor ele entrevistando e tomando essa aula que todos nós estamos tomando, até você que não é jornalista, mas tenho certeza que o senhor deve estar extremamente atento. E a vocês, jovens, mesmo não sendo da área de medicina, tomem o que esse veterano está falando a respeito. Agora, nessa área de médicos, de medicina, realmente, o senhor falou tudo. É gente hoje que quer bater cartão ou quer só ter o jaleco de determinado, mas operar, a habilidade, a experiência, o estudo, a entrega, pouca gente, pouquíssimas. Doutor, a respeito disso, muitas mulheres têm enxaqueca. Estou falando isso porque pessoas próximas a mim, a pessoa que tem enxaqueca crônica, aquelas têm um risco maior? Tem risco maior de AVC, porque a enxaqueca é uma doença vascular. Então, o AVC é uma doença vascular. Então, enxaqueca dá maior risco? Dá. Tem até pacientes que têm uma das enxaquecas, o indivíduo perde o movimento. É que na grande maioria das vezes ela é reversível, mas ela simula um AVC. Pode muitas vezes ser até irreversível. Então, a enxaqueca aumenta o risco de AVC? Aumenta o risco de AVC. Doutor, um paciente, na hora que chega para o senhor no hospital, que o senhor vê que sofre um AVC, eu acho que, Félix, você bate o olho e já sabe se a pessoa vai andar, se não vai, a gravidade, né? Não, você já sabe a gravidade do problema. Mas aí é que você tem que ver a causa do problema. Naquele momento, você não sabe a causa do problema. Descobrindo, você já... É por isso que o paciente ele tem que ir, por exemplo, você tem um problema, o paciente entrou em pôs numa ambulância, você tem que ir no hospital que tenha recurso, porque o tempo é importante. Então, por exemplo, no AVC, por que você tem protocolos AVCs hoje? Porque o paciente ele tem que chegar no hospital, tem o tempo. Ele já tem que ver, tem o código AVC, que ele já entra por uma área, já é avaliado por enfermeiro, pelo médico, ele vai direto para a tomografia. Porque muitas vezes você tem o quadro clínico do AVC, só que você não sabe se é isquêmico ou hemorrágico. A primeira conduta é dar remédio que afina o sangue. Se é hemorrágico, você dá o remédio que afina o sangue, o hematoma, aí ele cresce. Ao invés de ajudar, você está piorando, você está matando o paciente. Então você tem que ter um caminho para o AVC. Então você tem que ter o caminho, o hospital tem que estar preparado para o AVC. Por exemplo, no público, a Beneficência Portuguesa é um dos campeões no privado, é um dos campeões. No público agora, você tem 3 hospitais que têm o código AVC determinado pelo governo federal, que é a Unifesp, a USP e o Santa Marcelina. Então, hoje se investe muito. Por exemplo, a Beneficência Portuguesa investe muito no AVC hoje. Ela está equipada para receber o doente com AVC. Olha. Então, por quê? Porque depende do tempo, o profissional tem que estar lá. Não é um hospital que vai chegar, vai ter um clínico, aí vai ligar para o profissional. Não, para ele ir, não, já está lá. Já está lá. Caramba, olha isso. Já está lá. Então, é esse o fator. Doutor, sabe o que eu fico pensando? Olha que loucura, desculpa, mas, Geraldo, mas aí você está indo... Tá, eu fico pensando, desculpa, mas eu sempre penso no menos favorecido. Aquelas pessoas que moram, né, distantes,
Aí realmente fica muito complicado. É que mora numa cidade que não tem essa estrutura hospitalar, que não tem essas condições. Olha como fiquei. Que aí não dá, aí não vai sair. Não vai, Não não vai. vai. Se ele for para uma UPA, alguma coisa, não vai. Não vai. Sendo bem, não vai. Aí o SAMU, só que o SAMU já é orientado a levar. O SAMU já é orientado a levar. Por isso tem até aquele negócio, olha, se você notar na pessoa que ela está com dificuldade de sorrir, pede para sorrir, a boca está torta, dá um abraço, o braço cai, fala alguma coisa, não está falando adequadamente, liga imediatamente para o SAMU, que é um AVC. Se vai se comprovar com um ataque isquêmico transitório, tipo de AVC, não importa. Mas o importante é você ligar para o SAMU. Que o SAMU está orientado a levar para um hospital de referência. Mas aí é que está aquele negócio, até chegar no extremo da cidade de São Paulo. Por exemplo, na Suíça. Na Suíça, qual é a diferença? Vem um helicóptero na montanha, porque você sabe que lá a distribuição populacional é na montanha. Na neve, por exemplo, esse doente também vai ter dificuldade de chegar, mas por isso que eles são preparados para isso. O helicóptero já vai buscar tempo, eles medem tempo. É isso que é uma saúde séria. É isso que precisava ter o investimento do governo. Por isso que tudo é investimento. Tudo é investimento. Tudo, se a cadeia funcionasse, o SUS é o melhor sistema do mundo. Igual o SUS não tem. Não tem. O Brasil não sabe da importância. Não tem. O brasileiro não sabe a importância do SUS. E, por exemplo... Só tem aqui, né? Não tem que lugar do mundo que tem. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, se você falar, todo mundo fala, olha, nossa, nos Estados Unidos. Estados Unidos não, se não tiver dinheiro, acabou o jogo. Não acho que você vai ser atendido. Nos Estados Unidos o cara faz um meio coisa, lá nos Estados Unidos você tem que ter dinheiro, ponto. É diferente, as pessoas... Mesma coisa, se você tiver... Eu opero na Europa, eu opero Portugal, Espanha, tá? Se você tiver um problema na Europa, qual que é o melhor hospital? O aeroporto. O miolo de São Paulo não perde para ninguém, não perde para nenhum hospital americano. Você pegar a Beneficência, a Einstein, se não perde para um hospital americano. Isso eu posso falar porque eu conheço todos. Na Europa, a boa medicina, o que é a medicina? A medicina é que você tem acesso. Eu opero na Europa, é 10 vezes pior. Olha, doutor. E as pessoas... E na França? É a medicina. Isso que eu falo para você. Lá o profissional... Na França? Na França. Lá... Eu vou dizer para o senhor o que aconteceu comigo lá. Um exemplo... pública. Então, acabou. Bem, tô eu lá. Escuta essa. 2000 e... Eu estava fazendo domingo ainda. Eu tinha fazido programa domingo. E eu não tinha feito a ablação ainda. Porque eu fiz a ablação, resolveu minha questão da arritmia, graças a Deus. Aqui a minha ablação eu devo muito ao doutor Maurício Canavaca. Obrigado, doutor Maurício, sempre. O senhor quer ir embora, doutor? Não, pega só um minutinho. Só passar um negócio. Só um minutinho. Pega só um minutinho. Tá bom. Pega só um minutinho. Não, ele começou a mexer no celular. Não, é porque... Não, porque ele é um médico. Eu estou entrevistando um médico aqui. Mas Geraldo Luiz tem um cavalo, não é? Eu estou entrevistando um médico. Ele fala, vibra o telefone, a terceira vibrada. Ele, opa, eu falei, ixi, acabou. Já vai ter que abrir uma cabeça aí. Já falei, quer ver ele sai correndo? Gente, enquanto isso eu estou aqui. Não. Compartilha. Vamos lá. Que entrevista legal. Compartilha esse vídeo. Doutor, tô eu na França lá, não sei o quê, papai. Me dá uma arritmia. Eu falei, vou morrer aqui na Torre Eiffel. Meu Deus do céu. Meu pai, meu filho, não sei o que, vou morrer. Aí, então, não sei o que. Quando eu chego no hospital, na França, né? Eu achei. Quando eu chego lá, eu vejo o atendimento. E aí conversando, falou, não, aqui é para todo mundo, é isso aqui. Não tem aquela coisa. E eu vi lá um atendimento precário, que me assustou. Mas esse é o atendimento. É isso que as pessoas têm que ter noção. Na França, Então, é isso que as pessoas falam. Falou, mas aqui é para todo mundo, tá? Para o advogado que chegar para você, é isso aqui. Mas é isso que eu falo para você. O brasileiro, ele olha o europeu de baixo para cima.
Ele olha o americano de baixo para cima, mas ele olha o boliviano, o equatoriano de cima para baixo. Então você está na França e acha que está no melhor do mundo. E na realidade, não. É uma medicina, por exemplo, a medicina na França, não tem competitividade. A pessoa ela ganha cargo por tempo de serviço. Então, a pessoa ela é atendida. A qualidade do atendimento é aí muda o jogo. É essa a diferença. Só que para eles isso é cultural. Por isso que eles estão reclamando do atendimento agora da taxa de brasileiros em Portugal. Porque agora está demorando muito. Lá em Portugal, por exemplo, Portugal, Espanha, não sei o quê, você é atendido. Agora, a qualidade do atendimento aí é outra. E em Portugal, como tá, doutor? É a mesma coisa. Você tem direito à saúde. Agora, a qualidade da saúde, por isso que português vem tratar aqui. Português que tem dinheiro vem aqui. Então, é essa a diferença. Quantos médicos eu recebo de Portugal? Até eu brinco com eles. Olha, o europeu. Até eu brinco, ó, nós do terceiro mundo, vocês do primeiro mundo. O inglês vem aqui, nossa, eles se acham, mas a hora que vai pegar na massa, são ruins. Olha. São ruins. Só que, nossa, você fala isso e os negros falam, você tá com inveja. Não! É essa que é a mentalidade. As pessoas pegam assim, nossa, sou professor de Harvard. Ah, não, o cara vai lá e bate uma foto, que hoje todo mundo estudou em Harvard. Harvard é tão esperto, você faz um curso lá e fala que é professor. E nada, você vai em Harvard, o tratamento, o que é? Não tem nada de diferente. Você fala tecnologia, você tem determinadas tecnologias que estão saindo de aprovações que aqui não tem, que pode não ter. Mas se você vê a qualidade de cirurgia, por exemplo, aqui no Brasil, é melhor que qualquer centro americano e qualquer centro europeu. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir. Por isso que muitos pacientes que vão para os Estados Unidos, o pai fala, vai para o Brasil. Um país, e você fala assim, para o Brasil, na cabeça deles, o Brasil é o quê? Terceiro mundo. Não é? É terceiro mundo. Por isso que quando eles vêm para o Brasil, eles ficam loucos. Porque eles vêm aqui achando que eles vão na rua, eles vão encontrar uma selva, e vêm aqui e encontram uma estrutura incomparável. É a mesma coisa, eu fui na Venezuela 2 anos atrás, eu fui a Caracas, eu achei que eu fosse, nossa, eu fui com medo, papapá. Eu fui dar aula num hospital lá, que o centro cirúrgico tinha tudo. Não devia por nenhum hospital. Caracas, Venezuela, né, que você fala que não tem comida. É essa a diferença, por isso que a gente fala, a gente se subvaloriza. A gente se subvaloriza. É a mesma coisa um paciente que é tratado no Hospital São Paulo, lá da Unifesp. Os chefes que estão operando são aqueles mesmos que estão operando no Einstein, no Sírio, na Beneficência. Só que o paciente ele não tem a noção. Ele acha que quem está operando ele é um residente. E na realidade, aquele cara que cobra uma fortuna, ele está operando de graça para aquele paciente. E o paciente nem tem noção de quem é ele. Nem tem a noção. Às vezes, quando ele descobre quem você é, o cara fica louco. Então, isso é importante. As pessoas, o brasileiro, parece que o brasileiro não gosta de brasileiro. Tem uma frase que eu vejo daquele Fernandinho Fernandes, sempre fala, brasileiro não gosta de brasileiro. Mas o Brasil não é esporte só. O Brasil não é futebol. O Brasil é medicina, é engenharia. Só que para nós, o Brasil é futebol, é samba, é carnaval. Não é isso. O Brasil é pesquisa. É isso que é importante. E quando começar a se valorizar isso, o que cada universidade produz, é isso que a população tem que questionar, para ver se o dinheiro está sendo aplicado. É isso que a gente tem que cobrar das universidades públicas. A pesquisa está funcionando? Não está. O que está precisando? Não está tendo investimento, não tem na saúde. Não é só na eleição. Está funcionando? Está dividindo? Então, isso é importante para nós.
Por isso que saúde pública hoje e educação, elas caminham juntas. Caminham juntos. Mesma coisa, quando você tem um monte de faculdades. Hoje você tem quase 34 mil médicos estudantes de medicina. praticamente 34 mil médicos, 33.800 alguma coisa. O que vai acontecer com isso aí? Eles vão para o mercado de trabalho. O que os hospitais vão fazer? Baixou o custo, diminuiu a qualidade, vai aumentar o índice de complicação das doenças. Diretamente. Quem que é o maior prejudicado? Nossa, a população. Qual que é o discurso das pessoas? Nossa, eu estou pondo mais médico para atender a população pobre. É mentira! É mentira! Esse médico, ele não vai para o extremo. Ele vai ficar aqui, ele pode ir lá para tirar uma foto, ele bate uma foto, o índio fala, nossa, olha o que eu estou fazendo aqui, tudo mentira. Ele não vai, ele vai lá, fica um pouquinho e volta para São Paulo. Todo médico quer ficar onde? Sudeste, sul, centro-oeste, sudeste. Hoje nós fizemos um levantamento, vamos fazer uma publicação, onde estão os neurocirurgiões que operam? Não tem, norte nada. É por isso que eu te falei da preocupação. No norte é pouquíssimo. E o que o governo faz para isso? Nada. É tudo política, é tudo na conversa, na fotografia. Mas a efetividade é baixa. Por isso, se você pegar a média dos pacientes, que é onde que eles vão buscar tratamento? Em São Paulo. Tinha que pegar você, para finalizar, Félix, levar você lá em Brasília, lá no Congresso, falar, senhores, por favor, nós vamos precisar aqui ouvir um médico. Tá? Vou levar você para Brasília, abrir lá o microfone para você, para deputados federais, senadores, ouvirem, não um discurso, isso não é discurso. Vocês acabaram de ouvir, que vocês estão tendo aqui, não é um discurso. É um conhecimento de um médico que vai muito mais além. Eu quero, doutor Félix, te agradecer, mas principalmente pela forma, pelo comprometimento que você tem com a tua profissão, com o teu país. Você realmente é um homem extremamente dedicado ao que você exerce. Tem gente que exerce com dignidade uma função, são poucas pessoas. O exercício daquilo que você estudou, daquilo que você se formou. E eu estou te conhecendo hoje e realmente você ganha aqui um cidadão, não um jornalista, fã, porque o senhor é um defensor da verdade, daquilo que poderia ser medicina, na questão médica para pacientes, e eu tenho certeza absoluta que você em casa entendeu muito bem. Você, como eu, que achou lá no começo que seria uma entrevista chata, complicada, de um médico falando difícil, muito pelo contrário, colocou o dedo em feridas e saiba que aqui você, sempre que você precisar, você tem aqui um espaço de verdade garantido. Muito obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Quer finalizar? Fala aqui com o público. Então, eu agradeço as dicas. A dica é sempre procure um médico, faça um exame da cabeça. O exame da cabeça é tão importante quanto o exame do coração. E se você não tiver nada, perfeito, ganhou. Mas se você encontrar uma doença, que na grande maioria das vezes as doenças da cabeça elas são silenciosas, você ganhou a vida, você ganhou não só a vida, você ganhou a qualidade da sua vida, porque essas doenças, quando elas se manifestam, perder a vida é uma coisa, mas o pior que perder a vida é perder a qualidade da sua vida, e essas doenças, elas querem que você perca a qualidade da sua vida. Então, por isso, você procure um médico e procure um especialista da área. Porque muitas vezes os médicos dão palpites em coisas que eles não tratam. E muitos têm o ego médico. Então, você procura, eu recebo muitos pacientes que estão condenados à morte ou a sequelas. Ou, você não vai poder exercer sua profissão, você não vai poder mais trabalhar e mais fazer atividade física ou ter filhos. E na realidade, muitas vezes isso não é verdade, porque são doenças muitas vezes tratáveis e curáveis. Então, por isso, um dos exemplos disso é a malformação arteriovenosa cerebral. Eu sempre ressalto isso.
São pacientes que vêm para mim, eles vêm com um diagnóstico, né, com a morte. Ah, você vai morrer, espera a sua morte, é isso que falam para eles, ou espera que você vai ficar sequelado. E na realidade não. É uma doença que tem tratamento e que tem cura. Então, por isso que esses pacientes, eles são diferentes, porque quando você transforma um indivíduo que está na fila da morte ou na fila da sequela, você cura, eles ficam assim, você muda o patamar da vida deles. É como eu sempre falo, é a mesma coisa que o programa, quando você tem, muita gente fala do programa de cotas das universidades, mas se bem feita, ela é vantajosa em que aspecto? Principalmente na cota de baixa renda. Por quê? Porque você não muda uma pessoa, você muda uma família. Quando entrei na Unifesp, eu dava aula para o filho dos magnatas do país. Hoje, na Unifesp, eu dou aula muitos para o filho até do porteiro. Só que esses caras, eles são... muitos desses alunos eram rejeitados, marginalizados, até pela própria família. E hoje eles mudaram não só a vida deles, mas a vida da família deles. Então isso é muito legal. Então são pessoas que passam a ter oportunidade, pessoas muitas vezes que não tinham esperança de profissão, hoje você transforma essas pessoas em grandes profissionais. E qual é a diferença deles? Eles lutam todo dia como se fosse o último dia de um prato de comida. Então eles são extremamente aguerridos, inteligentes. Então esse programa, muitas vezes, das cotas de renda, você tem muitos Neymars na periferia. Então eu falo do Neymar porque o Neymar é um gênio, né? Apesar de criança, ele é um gênio da bola. Então você tem gênios da medicina hoje perdidos aí nas favelas, né? Grandes cientistas perdidos por aí que não tiveram oportunidade. Isso eu acho legal porque são oportunidades da pessoa estudar e vão ser grandes profissionais. Preciso te falar só uma coisa. Você é um ser humano extraordinário. Isso, obrigado. Obrigado de ter vindo aqui. Que isso, muito obrigado. Olha, compartilha, por favor, essa nossa conversa, essa entrevista, essa aula aí para pacientes, também uma aula aí da vida com o Dr. Feres Haddad, neurocirurgião, que eu recebi aqui hoje no Geraldo Luiz TV. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.